O Pequeno Príncipe é um dos livros mais lidos do mundo. Foi publicado... Suponha que uma criança decida copiar cada uma dessas 8 frases do livro citadas anteriormente em folhas de sulfite brancas e idênticas, de tal modo que necessariamente seja copiada uma única frase em cada um dos lados de uma mesma folha. Nenhuma das frases seja escrita mais de uma vez e exatamente 4 folhas de sulfite sejam usadas. Ao todo, quantas são as possíveis maneiras distintas de se escolher todos os pares de frases que serão copiadas nessas folhas? Bom, essa daqui é uma questão que em princípio parece ser inofensiva, mas ela é muito ofensiva. Ela é uma questão que eu considero muito complexa, porque a gente tem que desconsiderar várias possibilidades aqui e não era tão direto, né, a percepção disso. Mas vou mostrar para vocês nesse vídeo quais eram os detalhes que vocês tinham que levar em consideração. Vamos fazer sempre aqui alguns exemplos para a gente imaginar como é que seria essa distribuição. Vou colocar aqui as 4 folhas, e essas folhas aqui elas estão partidas no meio para representar que é frente e verso, tá? Na mesma folha. Então é como se esse lado aqui fosse a frente, e aqui o verso da folha, frente e verso, e assim por diante. Beleza. Você pode perceber que nós temos ao todo 8 frases para escrever nessas folhas. E eu vou utilizar quantas dessas frases? Eu vou utilizar exatamente as 8. Eu vou colocar as 8 frases nessas 8 posições. Beleza. Isso daqui nos leva a pensar, talvez, em primeira instância, em permutação. Porque o que vai mudar de uma configuração para outra é só a posição que eu estou colocando em cada frase. Por exemplo, eu vou chamar cada uma dessas frases aqui de A, B, C e assim por diante. Se eu coloco a frase A aqui e a frase B nessa primeira folha, uma configuração talvez diferente seria colocar a frase A aqui e a frase B aqui. Então isso aqui seria uma configuração, o A naquela folha e o B na outra folha separada. Isso daqui já seria uma outra configuração. Você pode notar o que está mudando aqui é só a posição das letras, né? Onde que eu estou colocando a frase A e a frase B. Então a gente poderia começar a pensar em permutação. Vou mostrar para vocês mais um exemplo que levaria a gente a pensar em permutação. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu coloquei as frases dessa maneira: A, B, C, D, E, F, G, H. Beleza, vou inventar uma outra configuração. Vamos supor que eu coloquei A, H, B e G, C e F, D e E. Isso daqui já é uma outra configuração. Você pode notar, mais uma vez, o que está mudando aqui da primeira configuração para a segunda, de novo, é só a posição das letras. Então, mais uma vez, é um indício grande de permutação. Beleza, então a gente pode começar pensando como se fosse uma permutação? Podemos, sem problema nenhum. Então, se eu tenho 8 elementos para permutar, isso aqui nos daria 8 fatorial. Mas, por que não é 8 fatorial a resposta? Porque na hora que eu estou pensando em permutação, tem várias configurações aqui que aparecem duplicadas, que aparecem repetidas. E a gente tem que identificar todas elas. Vou te dar um exemplo. Imagine essa configuração aqui. AB, CD, EF, GH. Essa configuração é exatamente igual a essa aqui, ó. BA, CD, EF e GH. Que, por sua vez, é exatamente igual a essa daqui, ó. AB, DC, EF, GH. Consegue perceber que essas configurações, essas 3 que eu coloquei, são todas iguais? Por quê? Aqui você fala assim, mas você trocou o A de lugar com o B. Mas você tem que lembrar que essas folhas, as 4 folhas são idênticas. São 4 folhas brancas idênticas. Então, se eu coloco a frase A na frente e o B no verso, ou então o contrário, o B na frente e a frase A no verso, isso não tem mudança nenhuma. Imagine, é a mesma folha branca. Ela não tem essa distinção de frente e verso. Então, se você coloca A e B, ou B e A ali na mesma folha, é exatamente a mesma coisa, é o mesmo resultado, é a mesma configuração que você tem. Da mesma forma, se você troca aqui de lugar o C com D, você coloca a frase C na frente e a D atrás, é a mesma coisa que você colocar D na frente e C atrás. A
Concorda? Você tem que imaginar uma folha branca. Ela não tem essa questão de frente e verso ali, né? A gente está falando aqui frente e verso, mas uma folha branca, você vai escrever as frases, você não consegue distinguir isso. Então, se você trocar as frases da mesma folha de lugar, vai gerar a mesma configuração. Ou seja, para cada par desses aqui, você tá fazendo um resultado duplicado. Então, deixa eu desmanchar aqui. Então, isso significa que esse 8 fatorial, eu vou precisar dividir por 2, por causa de que AB é a mesma coisa que BA. Vou ter que dividir por 2 de novo, porque CD é a mesma coisa que DC. Vou dividir por 2 de novo, porque EF é a mesma coisa que FE. E por 2 de novo, porque GH é a mesma coisa que HG. Ou seja, eu dividi por 2 o meu resultado, porque eu estava contando duplicado se eu não fizesse isso. Tá? Para cada folha dessa, eu preciso dividir por 2. Para cada par de frases, eu divido por 2. Só que tem um outro problema. Tem um outro problema ainda, que ainda eu estou contando repetido. Qual que é o problema? Eu vou te mostrar agora duas configurações que podem parecer diferentes, mas que são as mesmas. Por exemplo, AB, CD, EF e GH. Essa configuração é exatamente igual a essa. CD, AB, EF e GH. Que é exatamente igual a essa. EF, AB, GH e CD. E assim por diante. Por que essas configurações são todas exatamente iguais? Porque eu tenho, nessa primeira, por exemplo, AB numa folha e CD na outra. Na segunda configuração, eu tenho AB numa folha e CD em outra. Mas, de novo, as folhas não são todas iguais. Então, se você tiver qualquer uma dessas três configurações aqui, você vai ter o mesmo par de frases em cada folha. Ah, mas essa aqui é... Não, gente, as folhas são iguais. Você vai ter as mesmas 4 folhas escritas com as mesmas 4 frases nas mesmas posições. Tá? É exatamente a mesma coisa. Você vai ter AB nessa folha e CD nessa. É a mesma coisa de você ter CD nessa folha e AB nessa. Que é a mesma coisa de você ter AB nessa folha e CD nessa. São todas folhas iguais, lembra disso. Então, eu estou contando duplicado também. A questão é, quantos resultados que eu estou contando... Eu estou falando duplicado aqui, mas não necessariamente é duplicado. Tá? Pode ser triplicado, quadruplicado, enfim. Quantos resultados repetidos que eu estou contando devido a isso? Como é que eu vou contar isso? Bom, o que está mudando aqui de uma configuração para outra é só a posição que eu estou colocando nesses pares de letras. Concorda? Então, isso daqui é igual a isso, que é igual a esse outro. O que está mudando é só a posição dos pares de letras. Então, mudar de posição, isso lembra o quê? Permutação. Então, para eu calcular quantas configurações repetidas eu vou ter, é só fazer uma permutação de 4 elementos. É como se eu estivesse permutando as 4 folhas. Qualquer permutação que eu fizer dessas 4 folhas aqui vai me dar o mesmo resultado. Consegue perceber isso? Repara que isso daqui é uma permutação dessa daqui, que é uma permutação dessa. Então, para eu saber quantos repetidos que eu tenho, é só calcular quantas permutações que eu tenho dessas 4 folhas. Permutação de 4 elementos, isso me dá 4 fatorial. Então, ainda preciso dividir esse resultado nosso por 4 fatorial. Isso aqui que era a pegada da questão. Eu acho que se você pensar em dividir por esses dois aqui, eu acho que essa aqui era uma coisa mais beleza de a gente imaginar ali, né? A B na mesma folha é a mesma coisa que o BA, beleza. Só que ainda pensar nessa permutação das folhas, que daria também o mesmo resultado, eu acho que essa parte aqui que eu considero que era uma parte bem complexa de imaginar da questão. Tá certo? Bom, se você concluir isso, resolver é fácil, né? Esse 8 aqui a gente vai abrir até chegar no 4. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido por 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 4 fatorial. A gente pode simplificar um 4 fatorial com o outro. Dá para simplificar mais coisa aqui. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Você corta com esse 8 aqui. E aqui nós vamos ter, como resultado, 30 vezes 7 dá 210.
dividido por um 2 que sobrou ali, que vai dar exatamente 105 configurações distintas. Resposta correta, letra B de bola. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Tem outra maneira de você fazer essa questão, que eu fiz usando a ideia da permutação, mas se você procurar em algum outro lugar, certamente você pode ver usando combinação também, que daria o mesmo resultado. Aqui a lógica seria bem parecida, né? Mas não vou discutir usando combinação nesse vídeo aqui não. Tá certo? Aliás, mentira, vou sim. Como é que seria a ideia de combinação? A ideia de combinação era o seguinte. Você tem lá as suas 4 folhas. Deixa eu ver se dá para apagar aqui, peraí. Você tem lá suas 4 folhas e você tem 4 folhas, né? 8 frases disponíveis. E primeiro eu vou decidir de quantas formas eu posso colocar as frases nessa primeira folha. Bom, então das 8 frases eu vou escolher 2 para estarem na primeira folha. Estou pensando só nessa primeira folha aqui por enquanto. Como é que eu vou calcular isso? Isso aqui daria uma combinação com n igual a 8. Deixa eu escrever lá em cima. Combinação com n igual a 8, p igual a 2. Por que seria uma combinação? Porque se você tiver A e B, é a mesma coisa de D, B e A. Não tem diferença, não gera um novo resultado na hora que você troca ali de lugar esses caras. Então isso é uma combinação das 8 frases para você escolher 2. Beleza. Aí você vai para a segunda folha. Para a segunda folha você vai ter 6 frases disponíveis, porque você já usou 2 aqui antes. Então você faria uma combinação para n igual a 6 e p igual a 2. Para a terceira folha, uma combinação com n igual a 4 e p igual a 2. E na última combinação para n igual a 2 e p igual a 2. Que daria 1, naturalmente. Beleza. Então, dessa maneira, você acabou de calcular de quantas formas você pode colocar os pares de frases em cada folha. Só que aí, na hora que você resolve essa conta aqui, você ainda vai ter que considerar aquela permutação entre folhas que dá o mesmo resultado. Então, você vai fazer essa parte de cima, multiplicar tudo, né? Porque você vai fazer as frases numa folha, e na outra folha, e na outra folha, e assim por diante. Esse resultado que você vai multiplicar, você vai dividir pela permutação de 4 elementos. Por que dividir pela permutação? Pelo mesmo caso que eu falei no exemplo anterior. Você tem que desconsiderar que a mudança de lugar dessas folhas aqui gera um novo resultado, porque não gera um novo resultado, né? Se você coloca, a gente já falou disso aqui, mas se você coloca A, B, C, D, é a mesma coisa de você colocar C, D, A, B. Então você tem que tirar essas repetições causadas pelas permutações das folhas entre si. Você vai ver que vai chegar exatamente no mesmo resultado do anterior. Tá certo? Então é isso aí. Questão difícil, hein? Questão difícil demais, demais, demais. Valeu, galera. Um abraço, até mais.